Boa noite. A reestruturação da dívida e as eleições presidenciais em França são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, com Pedro Silva Pereira, Nuno Moraes Sarmento e José Manuel Pureza. Peço desculpa. É quem agradeço desde já a vossa presença. Muito obrigada. Antes de começarmos a discutir exatamente as eleições francesas, vamos fazer um curto intervalo de 43 segundos. Voltamos já. Bom, e já estamos de regresso à prova dos 9. Nuno Moraes Sarmento, um dos temas desta semana foi, sem dúvida, as eleições francesas, marcadas pelo debate que houve ontem, que opôs Macron e Le Pen. Que balanço é que faz destas eleições, desta campanha e em particular, do debate de ontem? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu vi o debate de ontem e intencionalmente quis vê-lo diretamente e não pela voz dos comentadores e gostei do debate. É evidente que o debate ia ter mais intensidade do que é habitual, mas não perdeu com isso, e isso é que é importante, é sim ou não, discutiram temas que contribuíssem ou que possam contribuir para o esclarecimento dos eleitores franceses. Eu penso que sim. Acha que o debate foi esclarecedor? Acho que o debate foi esclarecedor quanto às diferenças de posição e de modelo que um e outro representam. Não é o debate de Sarkozy com a Ségolène Royal, que foi um debate mais estimulante do ponto de vista intelectual e mais calmo do ponto de vista histriónico-político, mas ainda assim acho que foi mais do que suficiente para se tornar claro quais são os dois lados que aqui se confrontam. E acha que alguém beneficiou, que algum deles beneficiou com este debate? Se houve um claro vencedor deste debate? Se houvesse algo, eu diria, apesar de tudo, Emmanuel Macron, ele em vários momentos, por exemplo, a propósito da moeda, ele conseguiu em vários momentos levar, como dizemos no boxe, levar às cordas ao canto Marine Le Pen. Quando Marine Le Pen acaba a dizer que há uma moeda com que se paga meia dúzia de despesas e outra com que se paga as outras, e as empresas trabalham com duas moedas e uma é para... Quer dizer, nesse ponto, como em alguns outros, Macron fez aquilo que eu penso era o objetivo dele, desmontar a existência de um projeto qualquer alternativo por parte de Marine Le Pen e reduzir, portanto, a posição de Marine Le Pen a uma posição de crítica, de ataque, de desgaste, de posicionamento antissistema, mas sem que, no fundo, daí resulte coisíssima nenhuma alternativa que pudesse trazer melhor futuro aos franceses. José Manuel Pureza, considerou o debate esclarecedor? Boa noite. Esclarecedor no sentido em que mostrou, digamos, aquilo que é, como dizia o Nuno Moraes Sarmento, que são as diferenças entre estas duas pessoas. Sim, para mim também ficou patente que estamos diante, creio que isso é um facto objetivo, estamos diante de uma candidatura de extrema-direita e estamos diante de uma candidatura de direita ou de centro, enfim, liberal, não é? E, portanto, eu creio que também ficou esclarecido, digamos, que há aqui uma falta, há aqui uma ausência de uma proposta que seja uma proposta de natureza bem diferente, de natureza, digamos, mais defensora daquilo que são, digamos, aspectos essenciais da democracia social, da democracia cultural. Por exemplo, mas Macron deu algum sinal à esquerda? Não, eu acho que esse, aliás, foi um dos aspectos mais relevantes do debate para mim, devo dizer. Eu creio que, digamos, Macron está confrontado com a necessidade de ser o candidato vencedor, e eu espero que seja o candidato vencedor, devo dizer isto com clareza, porque para que Marine Le Pen perca, é necessário que Macron ganhe. Tão simples quanto isto. Porquê que Mélenchon, o Bloco e o PCP não apelam ao voto em Macron, se é assim? Como saberá a Constança, porque é uma jornalista muito, enfim, em cima dos acontecimentos, saberá certamente que o Bloco de Esquerda, no próprio dia da primeira volta, fez um comunicado público em que, salientando o resultado de Mélenchon, disse agora é absolutamente necessário derrotar Marine Le Pen. Tá bem, mas uma coisa é derrotar, outra coisa é apelar ao voto em Macron. Tem dois entendimentos. Para que Marine Le Pen perca, é necessário que Macron ganhe. Não há a mínima dúvida a esse respeito, porque só há dois contendores em jogo. Tá bem, mas eu quero... ponto, por exemplo, é que a França insubmissa, por exemplo, o movimento de esquerda, sim. Os militantes, dois terços dos militantes não votam em Macron, votam
escolhe o voto nulo ou a abstenção. O que é curioso é que essa aritmética seja tão salientada e, por exemplo, a transferência direta assumida de mais de 1/3 do eleitorado que votou em Fillon para a extrema-direita, para Marine Le Pen, seja praticamente ignorada. Isso é que eu acho que é extraordinário. Portanto, há realmente uma transferência direta assumida por parte daquele que foi um dos candidatos da direita republicana, o François Fillon. Essa transferência está, digamos, hoje estudada por diversíssimos estudos de opinião e esse aspecto não é devidamente salientado. O que eu quero dizer a minha posição é clara desse ponto de vista. Para que Le Pen perca, e é imperativo que Le Pen perca, é necessário que Macron ganhe. Agora, é verdade que, e o debate de ontem creio que o mostrou claramente, que Macron entendeu e entende, ao longo desta campanha para a segunda volta, entendeu não fazer uma campanha que conquistasse os votos à sua esquerda. Isso creio que é clarinho. Ontem, o grande aspecto que Macron, do ponto de vista programático, afirmou foi a reforma da legislação laboral, como é bem sabido, com tudo aquilo que ela traz de, digamos, cortes muito, digamos, inquietantes para quem quer que seja de esquerda em França. E, portanto, creio que isso é também um sinal que mostra, digamos, um candidato que, aliás, veja bem, Constância, eu acho que isso é um dos aspectos que, enfim, que é mais interessante nesta análise. É, de facto, todos os atores estão a jogar para a terceira volta. Na verdade, exatamente. Portanto, há claramente uma preparação para aquilo que são as eleições legislativas. E é por isso que Macron, por exemplo, quer enfraquecer uma esquerda combativa, uma radical, se quiser, porque sabe que desse lado terá certamente um obstáculo importante. A mesma coisa se faz com Marine Le Pen, que está justamente a querer constituir o eleitorado mais vasto possível, e Macron faz exatamente a mesma coisa. E, portanto, estão claramente os atores a jogar para a terceira volta. Eu espero que na segunda volta eu bater-me-ia, se fosse francês, bater-me-ia para que Le Pen perdesse, e para que isso seja necessário é preciso que, mesmo que seja tapando a fotografia, como já se disse tantas vezes em Portugal, que Macron ganhe. Pedro Silva Pereira, como é que viu este debate? Eu acho que foi um debate importante, acho que foi esclarecedor. A minha convicção é que Marine Le Pen não ganhou votos particularmente com este debate, e Macron ganhou. Enquanto Macron ganhou votos de indecisos neste debate. Porque enquanto Le Pen se mostrou totalmente impreparada para sustentar as suas propostas económicas e de política social, confundiu às tantas uma empresa de telecomunicações com uma empresa de produção de turbinas. Enquanto isso acontecia, o Macron mostrou-se muito mais preparado, conseguindo quantificar até as suas propostas e, portanto, transmitindo uma imagem de segurança que é importante neste momento e, portanto, creio que os indecisos percebem que votar Le Pen é uma aventura e a solução Macron é uma solução mais segura. Quer dizer que o perigo da Frente Nacional está afastado? Bom, os votos só se contam no domingo e então aí saberemos. Agora, eu acho que este debate deixou Macron ainda mais perto de uma vitória nestas eleições presidenciais. Até porque a senhora Le Pen mostrou em 2 pontos essenciais uma fragilidade que eu julgo tremenda. A primeira, no que diz respeito à forma simplista como procurou abordar o tema do terrorismo e da segurança. Todos os problemas complexos, a senhora Le Pen resolve fechando as fronteiras, como se isso fosse solução para alguma coisa, o que ninguém acredita nisso. E depois espalhou-se ao comprido, verdadeiramente, com aquela atrapalhada do tema mais imprevisto, que era o tema da Europa, que aparentemente para ela seria simples, seria dizer que era contra a Europa e queria que a França saísse da União Europeia e do euro, mas quis inventar uma espécie de uma terceira via, que é uma espécie de 6º cenário para a União Europeia, que resultou numa atrapalhada totalmente incompreensível. Realmente era um esforço de assustar menos as pessoas, mas a solução é tão inviável, é tão absurda, que realmente não creio que convença ninguém. Começa com um referendo já em setembro
parece que sobre assuntos constitucionais da relação entre a França e a União Europeia. Depois, a proposta de uma aliança de nações soberanas, que é a alternativa à União Europeia e só pode significar o fim da União Europeia. E depois, em vez de defender, como sempre defendeu até aqui, a saída do euro, inventou agora esta terceira via de a França deixava de ter o euro nos seus pagamentos cotidianos e regressava ao franco, mas regressava a uma moeda comum que era o velho ECU e que, para existir, tinha que negociar com os outros membros da União Europeia com quem vai entrar em conflito. Ora, isto é o absurdo total em forma de proposta política e eu creio que neste ponto o Macron pôde demonstrar a total fragilidade e inconsistência das propostas de Le Pen e, portanto, não creio que ela tenha ficado melhor depois deste debate. Nuno Moraes Charmente, e agora? Há quem diga que Macron é um sub-Hollande e que com a eleição dele vai tudo ficar na mesma e que não haverá reforma nenhuma nem em França nem na Europa. Bom, Emmanuel Macron e Hollande, eu acho que a diferença está no que vimos do percurso e do posicionamento deles nos últimos 2 anos. São duas pessoas estruturalmente diferentes. Sim, mas diria que temos um pacifista e um ativista, mas com comportamentos radicalmente diferentes. E aquilo que me parece verdadeiramente decisivo em França, como aliás temos visto um pouco por todo o mundo, é o termos presente, e enfim, insisto muito nisto há muito tempo, que de alguma forma nós passámos de um tempo de instituições para um tempo de pessoas, um tempo de instituições que em política são os partidos, para um tempo de pessoas, porque elas recuperaram a capacidade de intervenção direta política que não tinham, que estava obrigatoriamente mediada pelos partidos e, portanto, massificada e indiferenciada na base dos mesmos. Mas isso não tem perigo? Terá todos os perigos, mas eu posso discutir os perigos depois de perceber bem a mudança. E eu acho que nós estamos muito longe, aqui em Portugal, de sequer olhar para ela, quanto mais de a perceber e de a aplicar, apesar de termos tido aqui a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, que surge um bocadinho neste registro. Que registro? O registro de candidaturas que são candidaturas que se apresentam como de pessoas individuais, de indivíduos, numa relação direta com o eleitor. E eu acho que hoje, esse é um pressuposto, eu acho que hoje, neste paradigma de comunicação, se quisermos instantânea e global e em rede em que vivemos, não é possível que um eleitor deixe outra vez de exigir, de esperar e de exigir até uma relação direta de quem se apresenta a eleições com ele. Tem que haver uma qualquer relação direta, o que significa ir para lá do plano racional. Eu dou muitas vezes o exemplo, diziam que Fernando Medina é um presidente, um candidato dificilmente derrotável em Lisboa. E eu dizia sempre que eu acho que ele é absolutamente derrotável em Lisboa, por isso mesmo. Ele é incapaz de estabelecer a tal relação para lá da relação racional. Uma relação que seja emocional, afetiva, humana. Que mostra uma pessoa que está a falar com outra pessoa. Eu acho que isso é decisivo, quer dizer, se nós olharmos... Acha que é possível que ele perca? Acho que é possível que Fernando Medina perca. Bom, isso veremos, são contas de outro rosário, mas em que entra também a opinião sobre os outros candidatos e se calhar por aí Fernando Medina volta a recuperar. Mas o ponto não é esse, o ponto é que se olharmos há mais tempo com atenção politicamente, se olharmos a Tsipras, se olharmos a Renzi, se olharmos a Macron, se olharmos a Trump, se olharmos a Marcelo Rebelo de Sousa, em todos estes casos, aquilo que os distingue é que não são candidaturas institucionais, são, pelo contrário, candidaturas que se apresentam quase como que contra as instituições tradicionais, os próprios partidos, o Republicano, no caso de Trump, o PSD, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, são pessoas que se apresentam individualmente e nessa relação individual. E ganham todas. E eu penso que continuarão a ganhar. É essa a mudança de shift. Nós deixamos de ter instituições a mediar politicamente e passamos a ter uma relação direta de eleitores e eleitos nesta recuperação de identidade e capacidade de intervenção individual que as plataformas hoje permitem. Macron vem sozinho. E eu acho que a condição de vitória de Macron é essa. No fundo, Le Pen é mais uma candidata do sistema do que Macron.
Digo-me, mas Macron é um político dos quatro costados, foi ministro. Foi. Mas Trump também é um republicano. Por acaso não é um grande republicano, mas enfim, era militante do Partido Republicano, ou Marcelo Rebelo de Sousa foi líder do PSD. E, no entanto, não foi por isso que não foram capazes de, no momento próprio e da forma própria, se distanciarem e de construírem uma candidatura, uma propositura que é individual, que é daquela pessoa que me interpela a mim, eleitor, enquanto pessoa. Eu acho que essa é a condição de vitória desta mudança de paradigma. Estamos muito longe de a perceber em Portugal, a não ser o Marcelo que adiantadamente, mentalmente, não só a percebeu, como a concretizou, ensinando para quem quisesse estar atento e aprender como é que se faz. Mas também pode dar o Trump. Por isso os perigos que quer dizer, que tanto pode dar uma coisa como outra, dá por certo, e é este o ponto, a vitória das candidaturas que se apresentam numa relação individual com os eleitores versus candidaturas institucionais e sistémicas, e eu penso que esse é mais um elemento a favor de Macron. No próximo domingo, é um complicómetro quase insolúvel para o dia das legislativas, porque, quer dizer, o tempo que resta para construir uma qualquer base sólida ou convergência sólida de forças políticas, vamos dizer que é quase um tempo impossível. E, portanto, vão avançar para as legislativas, enfim, com um projeto qualquer que os franceses terão que esperar para ver um ovo que se abrirá depois das eleições. Manuel Pureza, Macron concorda com o Nuno Moraes Charmente. Macron é uma candidatura individual que fala diretamente com os eleitores. Bom, assim como, de certa forma, Le Pen também. Que houve uma manifesta erosão dos partidos tradicionais do centro político francês é um facto indesmentível, não é? Na verdade, quer à direita no centro, quer à esquerda no centro, houve efetivamente uma erosão, enfim, catastrófica em alguns casos. E, portanto, desse ponto de vista, creio que estas eleições devem ser analisadas também desse ponto de vista. E à esquerda nos extremos também. Agora, o que me parece mais importante não é tanto uma questão de estilo ou de, digamos, filosofia personalizada, porque eu creio que esta fronteira entre o sistema e o antissistema é muito, enfim, muito pouco nítida e muitas vezes nos causa algumas armadilhas. Há pouco mesmo o Nuno Moraes Charmente mostrava isso falando de Trump e depois dizendo, bem, mas ele realmente é um produto do sistema ao mesmo tempo. Enfim, e, portanto, são todos. Pois, e desse ponto de vista, portanto, eu não creio que essa seja a melhor questão, o melhor critério. Mas a sua opinião, o que é que vai ser... Era isso que eu queria agora acrescentar. O que é que vai ser a presidência de Macron? Nós vamos agora partir para uma nova fase e se Macron for eleito, portanto, derrotando, como eu espero que aconteça, Marine Le Pen na segunda volta, há um programa político que está aí. E esse programa político é, a meu ver, muito nítido nas suas apostas essenciais. Volto ao ponto que disse há pouco. Na verdade, a reforma do sistema da legislação laboral, que significa aquilo que sabemos, reforma da legislação laboral, no sentido de diminuir direitos e introduzir uma dose de flexibilidade maior. Todo o discurso em torno da globalização e da economia aberta é também, bem o sabemos, e no caso Macron é nitidamente, um discurso que legitima determinadas políticas que nós conhecemos bem, de liberalização. Portanto, na sua opinião, é mais do mesmo? Nesse sentido de uma aposta clara num programa de liberalização económica e social, não tenho a mínima dúvida que será. E para isso ele vai precisar ter força, não apenas no Eliseu, mas vai precisar ter força do ponto de vista parlamentar. Isto é, apesar de ser uma candidatura individual, ele vai precisar, para executar o seu programa, dentro daquilo que é a singularidade do semipresidencialismo francês, onde o Presidente tem, digamos, um maior destaque institucional e político, mas a verdade é que ele vai precisar ter força parlamentar. E, portanto, eu creio que, apesar desta personificação, digamos assim, Macron, aliás, não é uma pessoa particularmente, como é que eu ia dizer, fascinante do ponto de vista daquele carisma. Não é isso, é um bom orador, é um orador fluente, certamente, com uma capacidade de ordenação de ideias, enfim, que é sedutora em termos do espaço comunicacional, mas
Eu creio que a questão essencial não é, repito, a questão do estilo. É a questão da política concreta que ele vai querer aplicar. Mas se fica tudo na mesma, é natural que estes problemas e que a Frente... Aliás, ele próprio disse que se não houver uma reforma na Europa, é natural que a Frente Nacional regresse. Eu creio que esse receio é fundado. E eu creio que esse receio é fundado. E é justamente por ter esse receio que eu acho que é necessário derrotar agora Marine Le Pen para depois combater de uma forma eficaz aquilo que são as políticas que já foram anunciadas por Emmanuel Macron. Mas para isso é necessário que Marine Le Pen perca. Pedro Silva Pereira, com quem é que ele vai governar? Pois eu acho que ele vai ter que governar com alguém. Porque sim, sozinho não dá. Não, é certamente que o desígnio primeiro do Sr. Macron vai ser o de prolongar este seu movimento e institucionalizá-lo, e se possível a tempo das eleições legislativas. E certamente haverá alguma dinâmica que decorre das eleições presidenciais. Mas aí estou com o Nuno Moraes Sarmento. Vejo difícil que neste tempo seja possível construir, nem vejo sequer que a solidez social do apoio a Macron seja tanta que ele possa aspirar agora nas legislativas a construir uma maioria legislativa que lhe permita governar. Portanto, alguma aliança vai ter que existir. Agora, o programa político de Macron é um candidato do centro e, embora esteja aqui liberto do peso das forças políticas do centro-direita e do centro-esquerda, realmente não é dele que devemos esperar um tipo de ruptura como aquela que a extrema-esquerda estava a propor em França, mas a verdade é que não passou à segunda volta e, portanto, não teve os votos para concretizar essa... Se o candidato do Partido Socialista que teve 7% tivesse desistido, talvez até tivesse passado. Mas, enfim, não coisa que fosse possível com as primárias que existiram em França. Talvez se o Sr. Mélenchon tivesse resolvido o problema à esquerda, clarificando e participando nas primárias, tudo isso se podia ter resolvido. Mas a questão não é essa. A questão é que eu creio que ele vai ter que construir alianças, e as alianças vão ser naquele terreno do centro em que ele se move, mais para a esquerda, mais para a direita. Isso dependerá depois das propostas concretas e também da agilidade que ele tiver. Onde eu julgo que há motivo para ter um pouco mais de esperança diz respeito à agenda europeia. Porque o programa do Sr. Macron é reformista para a França, mas é também reformista para a Europa. Mas isso do Hollande também já era, não é? Não, mas incluindo sobre um tema muito importante, que é o tema da mutualização das dívidas. E, portanto, acho que podemos esperar do Sr. Macron, sobretudo se na Alemanha acontecer também uma mudança e o Sr. Schulz puder constituir-se como a solução política para o futuro da Alemanha, então é possível pensar num certo virar de página da agenda europeia e a Europa bem precisaria disso. Bom, e por falar em agenda europeia, o outro tema que teve em cima da mesa no Moraes Sarmento foi exatamente o relatório sobre a reestruturação da dívida. Este documento é a primeira vez que o Partido Socialista oficialmente aceita, ou defende a reestruturação da dívida. Em primeiro lugar, o documento não propõe nenhuma reestruturação de dívida nos termos tradicionais do haircut. Não pagamos uma parte da dívida. Pois. Não é disso que lá se fala. Não se fala de perdão, mas fala-se em alargamento do prazo de pagamento e baixa de juros, não é? Sim, mas isso até o governo de Pedro Passos Coelho, no ido ano 2011, que foi o ano em que a Troika entrou, nesse mesmo ano estava a negociar baixa de juros e alongamento de prazo. Portanto, quer dizer, não há rigorosamente... o documento é importante porque chama a atenção para o problema da dívida e convoca-nos a essa reflexão. E eu acho que não há esquerda e direita nestas matérias, há bom senso. E que a nossa dívida é, pelo montante que tem, um risco de atrofia sobre as nossas condições de desenvolvimento, é evidente que é. Aí estamos todos de acordo. Portanto, o que muda é ao contrário da sua pergunta. O que muda é o Bloco de Esquerda e o PS que vêm para... o Bloco de Esquerda e o PS, o PC, vamos deixá-lo por hora de fora, o Bloco de Esquerda e o PS, mais o Bloco de Esquerda, evidentemente, que vêm de posições, como dizia o Mário Como, as campanhas fazem-se em poesia e depois governa-se em prosa. E pronto, e o Bloco de Esquerda está a provar o que é a prosa.
e, portanto, que isto não é só uma questão de poesia, e que depois chega a hora da verdade e é preciso ter propostas que comportem soluções concretas. E, portanto, também não tiro nenhum sarcasmo que politicamente seria negativo sobre essa posição do Bloco de Esquerda. Acho que é aquela que eu sempre filhei, a da razoabilidade, a de perceber esta verdade elementar. É que as mudanças que nós pretendemos aconteçam em termos europeus têm que acontecer num quadro multilateral. Não somos nós, ainda por cima, os que devemos dinheiro. Os que vamos unilateralmente impor à Europa coisíssima nenhuma, a não ser a nossa desgraça, como os gregos, como aconteceu com os gregos, e depois nas propostas que não são, digamos assim, dependentes do exterior, nas propostas internas, eu diria que nós temos três, uma que é circunstancial, uma que é arriscada e uma que é déjà vu. A circunstancial é esta ideia peregrina de ir buscar dividendos ao Banco de Portugal, que depois acabariam, como é evidente, qualquer que fosse o governo, acabariam para tapar o déficit e não para pagar a dívida. E para isso não vale a pena. E para isso não vale a pena. Não, porque é circunstancial. Não, nessa altura está a usar um recurso do país para resolver uma situação que no dia a seguir não contribuiu em nada para o desenvolvimento do país ou para a melhoria da situação do país. Mas enfraquece o Banco de Portugal e enfraquece, como é evidente, a indisponibilidade que, em minha opinião, deve existir por parte do Governo, sem envolvimento do Banco de Portugal sobre as nossas reservas de ouro. Essa é circunstancial, servia para um déficit. Depois temos aquela ideia mais peregrina ainda, que é vamos trocar dívida longa por dívida curta. E, portanto, vamos entrar aqui é quase num jogo de overnights, para quem perceba. E, portanto, vamos fazer aqui sim umas apostas de maior risco, no fundo. No fundo, se isto correspondesse em banca a perguntarem qual é o perfil do investidor, há aquela história do perfil conservador, do perfil médio, do perfil arriscado, isso é o perfil arriscado. O perfil arriscado do investidor na banca é aquilo que nos é sugerido em termos nacionais, fazermos com o nosso orçamento. Muito obrigado, mas não. Quer dizer, isto já chega de surpresas para termos ainda agora, entrarmos num jogo de bolsa dia a dia com a ilusão de que com isso ganharíamos alguma coisa. E a última é aquela de que a Constança falava. Vamos baixar juros e prolongar maturidades. Mas isso está a ser feito desde 2011 e deve continuar a ser feito. E, desejavelmente, no quadro europeu, chegaremos ao dia em que a questão da dívida deixa de ser uma questão tabu, os alemães autorizam o resto da Europa a ter opinião sobre a matéria e em que nós poderemos discutir se mecanismos de securização, mutualização ou outros, e eu acho que há outros mais criativos do que esses, que são os óbvios e os clássicos com que a esquerda e a extrema-esquerda têm vindo, são pouco imaginativos nisso, mas chegará o momento dessa discussão em termos multilaterais. Até lá, procurar baixar juros e prolongar maturidades é o que está a ser feito desde 2011 e continuará a ser feito. Ou seja, o relatório nas soluções não vale de coisíssima nenhuma. Vale pela chamada de atenção, vale pela verdade que o país tem que assumir do peso que representa sobre o seu futuro o montante da dívida que temos e vale pelo envolvimento e uma força política relevante como o Bloco de Esquerda nesta posição e nesta leitura da realidade. Samuel Pereza, não vale pelas soluções e o Bloco de Esquerda, pego só nessas duas afirmações do orçamento, não vale pelas soluções e o Bloco de Esquerda teve que, de certa forma, cair na realidade e deixando de cair a poesia do perdão da dívida. Bom, se o Nuno Moraes Sarmento chama poesia a 72 mil milhões de euros que se conseguem cortar na dívida pública e que permitem reduzir a dívida pública de 130% do PIB para 91% do PIB, eu acho que é uma poesia épica. Épica. É uma poesia épica. Mas que vai cantá-la sozinha. Mas depois a seguir, não há mais nenhum europeu que lhe vá dizer que sim. Depois a seguir começa a falar das soluções concretas. É um solilóquio. Aquilo a que chama prosa, depois a seguir não, isto é poesia. Pode ser eventualmente prosa poética, não sei, mas enfim, eu não queria meter-me pela questão do estilo literário. Eu creio que este relatório tem um valor político muito importante e que me permite retomar justamente a afirmação com que a Constança começou esta parte do debate, que é o facto de o Bloco de Esquerda
vinha defendendo uma forma de redução do peso da dívida pública no PIB desde há muitos anos e o Partido Socialista tinha tido uma posição que até agora não se comprometia com um cenário desta natureza. E, neste momento, isso ocorre. Dir-me-á, bom, o Governo não quis subscrever esta solução. Eu aí socorrer-me-ia de uma passagem da entrevista que hoje o Francisco Louçã deu ao público, dizendo talvez o Secretário-Geral do Partido Socialista possa falar com o Primeiro-Ministro para, enfim, de alguma maneira fazer com que as coisas passem também para o lado do Governo. Mas o que me parece que Mas houve ou não um recuo do Bloco de Esquerda? Não há nenhum recuo. Há claramente a assunção de que num quadro negocial, nenhuma das forças envolvidas numa negociação fica na posição de partida. O Nuno Charmente dizia aqui que esta solução que foi apresentada agora é, no fundo, a solução que sempre foi defendida pelo anterior governo. Com toda a franqueza, eu não aceito essa versão das coisas, porque, digamos, a alergia confessa, por parte de PSD e de CDS, qualquer, digamos, insinuação sequer, qualquer sugestão sequer de renegociação da dívida é qualquer coisa que é patente. Portanto, não vamos agora reescrever a história dizendo que sempre foram grandes adeptos que percebam que, na verdade, nós estamos numa situação que é uma situação insustentável de cumprimento do Tratado Orçamental, que nos fará ter cerca de 50 anos de saldos primários, quer dizer, 50 anos de excedentes de cerca de 0,5% do PIB por ano, durante 50 anos, para nos mantermos. Isto é totalmente insustentável. E, portanto, nós estamos obrigados, como país, se queremos retomar um rumo de sustentabilidade, a ter que trabalhar para que esta questão do peso da dívida no PIB seja solucionado. O que este relatório propõe é um exercício de cenarização, como se deve fazer num bom estudo que prepara uma decisão política e apresenta justamente quais é que são os caminhos a traçar, quer do ponto de vista de política interna, quer do ponto de vista de política europeia. Mas o país não pode avançar com esta proposta unilateralmente. Não, mas é que não há qualquer decisão, não há qualquer solução unilateral aqui colocada. Esse é um dos aspectos deste relatório. E, no que diz respeito às medidas de política interna, nacional, eu quero só corrigir aqui um aspecto que foi referido pelo Nuno Moraes Sarmento. A propósito da questão do Banco de Portugal, do papel do Banco de Portugal nesta matéria. Bom, do que se trata não é, as palavras são, deste ponto de vista, importantes, não é de ir aos dividendos do Banco de Portugal, ou, como dizia há poucos dias Pedro Passos Coelho, de ir às reservas do Banco de Portugal. Não é disso que estamos a falar, não é disso que fala o relatório. É de fazer com que o Banco de Portugal tenha uma política diferente do ponto de vista de provisões, que são coisas completamente diferentes. Diminuindo as provisões, porque isso entra em linha com aquilo que é a atitude geral dos bancos centrais dos países da zona euro. Mas isso não vai Portugal tem neste momento, o Banco Central português tem neste momento uma política de provisões atípica relativamente aos países e a países que estão em situações até idênticas à nossa do ponto de vista de peso percentual da dívida pública. Portanto, mas isso não vai servir exatamente para facilitar as metas do déficit? Não, do que se trata é justamente... O quê? As provisões altas? Sim. Não creio. As provisões mais baixas. As provisões mais baixas permitirão libertar dinheiro, digamos assim, que é necessário para, digamos, compensar aquilo que hoje é um estrangulamento que toda a gente, da direita à esquerda, nota, no que diz respeito a investimento que é necessário para que serviços públicos, transferências para apoios sociais, enfim, que tudo isso seja, digamos, devidamente colocado. E, naturalmente, isso permite reduzir significativamente o peso. Portugal é o país da zona euro que dedica maior valor percentual do seu rendimento nacional ao pagamento de serviços da dívida. Em 2016 nós pagámos 8,3 mil milhões de euros. Nós não podemos manter esta situação. Ela não é, digamos, suscetível de manutenção, sob pena de o país entrar em colapso e as vidas das pessoas, digamos, terem que permanecer numa situação de chantagem de austeridade permanente. E, portanto, eu acho que este relatório é, digamos, uma
proposta muito séria para se ter em conta e creio que com ele, dado que é assinado pelo Bloco e pelo Partido Socialista, com ele há, digamos, uma mensagem política forte para que o Governo, quer do ponto de vista interno, desde logo no próximo orçamento, quer do ponto de vista externo, na sua relação com a União Europeia e designadamente no Eurogrupo, tenha capacidade de apresentar uma proposta. E repare, e com isto termino, Constança, ainda hoje foi endereçada aos comissários Dombrovskis e Moscovici uma carta pelos 4 países do sul da Europa. Portugal, a Espanha, a Itália e a França. Países politicamente diferentes, mas que vêm dizer, se não houver uma mudança de atitude por parte da União Europeia, designadamente numa opção mais, digamos, opção mínima por libertar dinheiro para investimento e para evitar a ortodoxia sufocante dos equilíbrios orçamentais, enfim, de todas essas estratégias que têm vindo a ser seguidas, nós, países do Sul, estamos a ficar e vamos continuar numa situação insustentável. Portanto, é disto que se trata. É de bom senso, como dizia o Nuno Moraes Sarmento. Mas o que é extraordinário, deixe-me só fazer este comentário, é que, acima deste documento, alguém pretenda dizer que não, quem mudou de opinião foi o PSD e o Dr. Passos Coelho, não foi o Bloco de Esquerda. Quer dizer, é daquelas coisas que, da mesma forma que eu não tiro nenhum gozo cínico da mudança do Bloco de Esquerda, quer dizer, parece-me que é incompreensível que não se assuma com clareza, e acho que ao Bloco só ficava bem, mas parece que tem os velhos pruridos da política, dos velhos partidos. Quer dizer, é verdade, a nossa posição antes era sair unilateralmente, sair do euro, sair da União Europeia, sair disto tudo, e agora estamos a assinar um relatório que diz o que diz. Não, mas é que só está a dizer uma parte da verdade. Eu não estou a dizer... Qual é a outra? É que a outra parte da verdade é que nós não desistimos de nos bater por um projeto mais avançado. Que é sair do euro, sair da União Europeia, sair da NATO, sair daquilo tudo, que é o que vocês diziam antes. Sair da NATO para renunciar a dívida é capaz de bater. Não, era o princípio, era sair tudo, mas não era. Já percebeu que, no que está a dizer, na verdade, Pedro Passos Coelho, justiça lhe seja, não mudou de opinião de maneira nenhuma. Mantém-se intransigentemente contra qualquer forma de reestruturação da dívida. É rigorosamente verdade. Agora falou de reestruturação, há bocadinho falou de renegociação. Não, falei sempre de reestruturação. Há bocadinho falou de renegociação. Portanto, isso é sempre, digamos, aquilo que tem sido a política oficial da direita portuguesa. E eu não queria monopolizar, só quero dizer que isto significa que nós temos uma posição negocial e no quadro negocial, evidentemente que as forças, digamos, se encontram numa parte do caminho, mas não quer dizer que nenhuma delas desista de continuar a ter as suas opiniões e de se bater por elas, como é evidente. Silva Pereira, Nuno Moraes Sarmento dizia aqui que, no fundo, Pedro Passos Coelho nunca mudou de posição e, neste momento, é o Partido Socialista e principalmente o Bloco de Esquerda que se aproximam das posições do PSD. Eu o que vi nas reações públicas a este relatório é o Dr. Passos Coelho em guerra contra as propostas deste relatório e não a apoiá-las. Portanto, não vejo que isso retrate a realidade. Vamos ver, eu concordo com muito o que disse o José Manuel Pureza. Acho que este relatório é um contributo sério, aliás, até quantificado, para uma discussão responsável para o problema da dívida. E o que é que o Governo vai fazer com ele? Que foi recebido interna e externamente com uma enorme tranquilidade. Havia pessoas que suspeitavam que a abordagem deste tema pudesse gerar uma espécie de turbulência nos mercados. Nada disso. Isso prova que é um relatório com bom senso e equilibrado num tema que é um tema muito sensível. Eu acho que há algumas mistificações aqui. A primeira diz realmente respeito à questão das provisões do Banco de Portugal. Realmente a crítica tem sido feita pela oposição do PSD e pelo CDS. Mas é preciso não confundir as reservas do Banco de Portugal, que estão previstas na lei, taxativamente e em que ninguém pensa em mexer, com uma rúbrica que são as chamadas provisões do Banco de Portugal para os chamados riscos gerais e que, no caso português, no caso do Banco de Portugal, tem um nível que é da ordem dos 4,2%, quando a média na zona euro é de 1,7%.
E certamente pode haver explicações, o perfil da dívida portuguesa tem um perfil disto diferente, mas a ponto de justificar esta diferença, quando a Bélgica tem 0, quando a nossa vizinha Espanha tem 1,7 e nós temos 4,2. Portanto, é possível, e eu acho que o relatório propõe com imaginação e criatividade, um progresso aí que permita mobilizar recursos públicos e esses recursos públicos, sendo para o déficit, como se diz, eles realmente são para a dívida, porque quanto maior for o déficit, mais dificuldade temos de reduzir a dívida e, pelo contrário, vamos aumentá-la. A existência, como temos agora uma política orçamental de redução do déficit, que aliás nos vai tirar muito brevemente do procedimento de déficit excessivo, é a melhor forma de combater a dívida. Mas uma das críticas de Pedro Passos Coelho dizia que com este ponto e com esta posição em relação ao Banco de Portugal se percebia a guerra que o Governo tem feito ao Banco de Portugal. Não tem nada a ver com isso. Isto é uma proposta que, aliás, vem na linha de uma política de uma racionalização dos dividendos do Banco de Portugal e que realmente tinha soluções que não eram soluções mais adequadas. E é possível perfeitamente evoluir nessas soluções sem criar nenhuma turbulência no Banco de Portugal, nem na sua solidez financeira, que aliás é um problema muito mais imaginário do que outra coisa qualquer. A segunda mistificação diz respeito à questão de se dizer, bom, afinal de contas, o que está neste relatório era aquilo que o Dr. Passos Coelho já tinha feito quando estava no Governo. Como se ele tivesse promovido uma reestruturação da dívida pública quando estava no Governo. E isso é falso. Houve uma reestruturação dos empréstimos à boleia da Grécia. Quando a Grécia alterou o seu programa de ajustamento em nome do princípio da igualdade, isso foi aplicado também a Portugal, como aliás também à Irlanda. E depois houve uma segunda reestruturação da dívida pública à boleia da Irlanda, porque foi a Irlanda que propôs uma alteração das maturidades e nessa altura o Dr. Vítor Gaspar foi contra. A Irlanda pedia 15 anos a mais e o Dr. Vítor Gaspar achava que tudo era um exagero, 5 talvez, e acabou por ficar em 7. O que está aqui neste relatório são 60. Mas aqui também só pode ser a boleia. É uma mudança de mais 45 anos na maturidade da dívida. Mas isso também só pode ser a boleia de qualquer coisa, nomeadamente da Grécia. Não. Esta solução aqui, do que precisa é que a União Europeia enfrente um problema coletivo com a dívida pública, que não é um problema exclusivo de Portugal. Hoje em dia, a média das dívidas públicas na zona euro ultrapassa em muito os 60% do Tratado de Maastricht. E, portanto, a União Europeia precisa de enfrentar coletivamente esse problema. O que eu acho que este relatório faz é propor, em primeiro lugar, medidas concretas daquilo que Portugal pode fazer independentemente de soluções concertadas a nível europeu e depois ter o bom senso de fazer uma proposta moderada e que pode ser uma base de discussão a nível europeu para quando existir uma oportunidade política a nível europeu para que este debate se possa fazer de uma forma frutuosa. Moraes Charmento, estamos a um minuto do fim do programa. Insiste que Pedro Passos Coelho sempre defendeu... O que Pedro Passos Coelho sempre defendeu ou não me cabe aqui a mim representar. Eu acho que o caminho que foi feito pelo governo anterior e por este governo, sem alteração, e este governo é PS e o governo anterior era PSD-CDS, sem alteração em matéria de gestão da dívida, está correto e representa um trabalho continuado sem significativas alterações. Aquilo que o Bloco de Esquerda propunha, que era aquelas rupturas, aquelas saídas, aquela revolução permanente, mudou para uma evolução à qual é muito bem-vindo o Bloco e que eu penso nos permitirá encontrar um consenso nacional maior para, com razoabilidade e à boleia de uma discussão coletiva, porque sozinhos não vamos a lado nenhum, conseguirmos alterar a nossa situação. Bom, e assim termina mais uma Prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Fica agora com mais transparência.